vez ele vem, os reis irão se prostrar. As algemas vão quebrar e nós vamos cantar a ti. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Todo joelho dobrará ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Abram os portões, preparem o caminho ao Rei. O Rei que vem salvar está aqui pra libertar. Não pode impedir o eterno. Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós. Joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Todo joelho dobrará, todo joelho dobrará. Algema ele vai quebrar, as algemas vão quebrar, e nós vamos cantar a ti. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós. Todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. O joelho dobrará, todo joelho dobrará. Nada vai te impedir. Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno Deus? Quem pode impedir? Nada nem ninguém impede o teu querer, Jesus. Tu és o Rei Jesus. Quem pode impedir? Ninguém pode
pode impedir o eterno. Ninguém 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 pode impedir, nada pode te impedir, Jesus. Nada pode impedir. Ninguém pode impedir o eterno. Tu virás, Senhor. Nós te esperamos, Senhor. Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder. É quem luta por nós. Todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou dos nossos pecados. Seu sangue nos salvou. Todo joelho dobrará ao Cordeiro e o leão. Todo joelho dobrará ao Cordeiro e o leão. Joelho dobrará a ti. Todo joelho dobrará a ti. Oh, Jesus. Nós te esperamos, Senhor. Te esperamos, Jesus. A tua noiva te espera. Rei derrotou a escuridão e me amou até o fim. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Sua voz, com sua voz, sacode a terra. Em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus, maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Sempre eu canto o que fizeste a mim. Rei, traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu. É o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como um sol. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou.
levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, oh, para sempre eu canto o que fizeste a mim. Para sempre eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte, tu és digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, toda honra. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Oh, digno é o Cordeiro de Deus, digno, oh, de maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, 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 pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Pra sempre eu canto, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Tu és digno, Jesus, tu és digno, toda honra a ti, só tu és digno, Jesus. Obrigado pelo teu resgate, pelo teu resgate. Obrigado, Jesus. Olá, queridos irmãos da Igreja Presbiteriana Nova Vida. Estamos aqui em mais esse vídeo para compartilhar um texto da Palavra de Deus com você. Nós temos pensado sobre coragem, nós temos pensado sobre essa ideia de sermos encorajados pelo próprio Senhor para enfrentarmos as dificuldades que se nos apresentam e, nesse momento especial, essa dificuldade que no Distrito Federal, no Brasil, em todo o mundo, estamos enfrentando essa onda do coronavírus, mas nós sabemos que o Senhor é o Deus que nos encoraja porque é o Deus que está conosco, é o Senhor que está nos fortalecendo. E nessa sequência de mensagens para encorajar você, para estimular você, nós queremos trazer uma palavra do Senhor ao seu coração em João capítulo 6, versos de 1 a 15. A versão que tenho em mãos aqui é a NVI e o texto bíblico diz assim: Algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes.
Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: Sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Nos tempos antigos, o ouro e a prata, eles eram pesados para que se pudesse realizar pagamentos, porque não havia ainda moeda circulando. Dizem que as primeiras moedas que circularam como um sistema monetário, financeiro, foram criadas pelo rei Cresso da Lida, por volta de 550 a.C. O texto nos apresenta um sério problema envolvendo dinheiro. A história que acabamos de ler se nos apresenta um problema, e é interessante perceber que o problema é levantado por ninguém menos que Jesus de Nazaré. O próprio Senhor Jesus levanta um problema. E ele faz uma pergunta, que é a pergunta problema. É a pergunta que traz à tona uma necessidade, traz à tona um problema que parecia insolúvel, parecia uma situação que não tinha como resolver. Notem a pergunta que Jesus faz: onde compraremos? Onde compraremos pães para lhes dar de comer? É uma pergunta problema, e é uma pergunta problema feita pelo próprio Senhor Jesus. Ele mesmo apresenta o problema. E perguntas problema nós temos na nossa vida, e nós mesmos fazemos tantas perguntas problema, nós mesmos fazemos perguntas que trazem à tona problemas. Como, por exemplo, onde arranjar emprego? Qual chance de passar no concurso? Onde haverá recurso para esse problema de saúde? E tantas outras perguntas problema que estão diante de nós e que nós mesmos as fazemos constantemente. Bem, eu quero pensar com você nesse momento sobre problemas que se apresentam a nós e também soluções que se apresentam a nós. Ao longo da vida, essa é a dinâmica que muitas vezes se apresentam a nós. Problemas e soluções. Problemas e soluções. E nós percebemos que há uma outra pergunta que ela sempre vem à tona diante de uma problemática, diante de um problema. Onde haverá recurso ou em quem haverá solução para esse problema?
Vamos ao texto. Vamos pensar em primeiro lugar por que Deus nos coloca diante de problemas que parecem insolúveis. Como assim? Note a pergunta que eu acabei de fazer. Por que Deus nos coloca diante de problemas que parecem insolúveis? Como assim? Deus nos coloca diante de problemas? Sim. Nós podemos notar no texto, observe comigo os versículos 6 e 7. Eles dizem assim: fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Eu disse no começo, a pergunta-problema é apresentada pelo próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus apresenta um problema. Por que que Deus nos coloca diante de situações que parecem insolúveis? Porque, como eu destaquei aqui no texto, Jesus apresenta um problema e que parece que não tem solução. Parece ser mesmo um problema insolúvel. E ele mesmo faz essa pergunta-problema e ele mesmo lança aquela situação. E veja que o texto mostra claramente que ele tem um propósito do porquê que ele lança os seus discípulos dentro desse problema, e mais especificamente Filipe. Porque veja que o texto nos mostra que Jesus lança a pergunta direcionada a Filipe. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Lógico que o problema foi apresentado ali para todos eles, mas é interessante notar que Jesus testa, né? O texto traz essa ideia de que Jesus está colocando Filipe à prova. Veja, o versículo 6 nos diz isso. Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova. Fez essa pergunta para pô-lo à prova. Percebam a linha de raciocínio que eu estou seguindo aqui nesse momento, querido. Jesus lança uma pergunta-problema e o texto diz que ele faz essa pergunta para colocar um dos discípulos à prova, que é Filipe. Será que isso já não está nos ensinando algo? Será que isso já não está nos dizendo algo? Por que problemas se apresentam? Por que Deus nos coloca diante de problemas que parecem insolúveis? Está claro aí no versículo 6, na parte A do versículo 6, fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova. A primeira metade do versículo traz para mim e para você uma direção do porquê que o Senhor apresenta ou nos coloca dentro de problemas que parecem insolúveis. A primeira coisa que a gente destaca, para experimentar a nossa fé, irmãos. Você acha que uma situação como essa que nós estamos enfrentando hoje no Brasil e no mundo, será que essa situação não quer nos ensinar algo? Será que essa situação o Senhor não está se utilizando dela para provar a fé do seu povo? Fez essa pergunta a Filipe para pô-lo à prova. Fez essa pergunta para pô-lo à prova. Sabe, recentemente eu ouvi uma pergunta de alguém que quis saber de mim o seguinte: pastor, será que essa situação, essa pandemia, será que, de fato, o Senhor se levantou do seu trono para se manifestar como juiz que agora está julgando toda a terra? Será que é um juízo de Deus que agora se levanta? E a minha resposta foi a seguinte: sim, eu creio. Eu creio que o Senhor está se levantando como um juiz, sim, mas numa situação como essa eu não consigo enxergar apenas sob o prisma do juízo de Deus se manifestando, apenas com essa perspectiva, esse viés da justiça de Deus se apresentando como juiz. Não apenas isso. Eu também entendo que essa situação que estamos vivendo hoje, sim, sem dúvida nenhuma, é uma situação que se apresenta para o povo de Deus, ou o Senhor apresentando, ou colocando o seu povo também dentro dessa situação, para pôr à prova a fé da sua igreja.
fez essa pergunta para pôr Filipe à prova. Nesse momento ele estava provando Filipe. Certamente, não só Filipe, certamente todos os seus discípulos que estavam ali com ele, estava provando a fé. O Senhor nos coloca dentro de situações difíceis, dentro de situações de problemas que parecem insolúveis, para provar a minha e a sua fé, meu querido irmão. Porque Deus tem os seus propósitos muito bem definidos em tudo que faz e tudo que permite fazer e acontecer. Certamente o Senhor quer nos posicionar diante desses problemas. Veja, a impressão que nos dá claramente no texto é que ele lança a pergunta, ele está provando a fé de seus discípulos, especialmente de Filipe, porque o texto nos mostra isso. Mas ele também certamente espera algum posicionamento, alguma tomada de posição dos seus discípulos diante do problema que ele mesmo apresenta. Veja aí, querido, o versículo 7, quando diz assim: Filipe lhe respondeu, 200 denários não comprariam pão suficiente para alimentar essa gente toda, para que todos recebessem pelo menos um pedaço. Ou seja, a resposta de Filipe parece não ser uma resposta de algo que traga solução para o problema. Mas Filipe tem uma posição para apresentar, ainda que ele não tenha a solução. Mas ele se posiciona, ele está ali pensando numa solução. Veja que também André se movimenta, num determinado momento ele pede a palavra. Veja que Jesus está provando Filipe, mas os seus discípulos estão por ali. O texto diz que André pede a palavra e diz, olha, mas aqui tem um jovem com pães e peixes, mas também não apresenta como solução, porque diz, mas o que é isso para tanta gente? Mas o interessante é nós notarmos que os discípulos do Senhor Jesus estão se posicionando diante da demanda, diante do problema. Sabe, queridos, nós somos lançados para dentro de problemas que parecem insolúveis, porque o Senhor mesmo nos coloca dentro deles. O Senhor mesmo nos apresenta os problemas. Por quê? Porque deseja experimentar a nossa fé. E também deseja que nos posicionemos diante dos problemas, queridos. Irmãos, alguma coisa precisa ser feita diante de uma problemática. Veja agora, por exemplo, você está assistindo a esse vídeo. Eu estou aqui na sala de uma casa de irmãos. Quero aqui até inclusive manifestar gratidão ao pastor Júnior, à pastora Simone e aos filhos desse casal, essa família, não é? O Daniel, que está nos ajudando no apoio técnico, e especialmente o Tiago, nesse apoio técnico, nos ajudando. Nós estamos aqui na casa desses irmãos queridos, né, pastores da Igreja de Deus, que estão nos dando esse suporte. Por quê? Porque diante de um problema, queridos, nós precisamos nos posicionar diante dele, alguma coisa precisa ser feita. Ainda que não tenhamos a saída mais ideal, mas alguma coisa nós precisamos fazer. O que não dá diante de uma problemática, diante de um problema, diante de uma questão que parece insolúvel, é a gente se colocar na inércia, sem fazer nada e cruzarmos os braços e pronto, agora nós não temos mais o que fazer, não há mais o que ser feito. Não, o Senhor espera que diante dos problemas, das demandas, nos movimentemos, nos mobilizemos e busquemos uma saída. Nós sabemos que o Senhor é quem faz milagres, nós sabemos que é Ele que traz a solução, nós dependemos disso porque não podemos gerar as soluções, mas o Senhor espera que nos posicionemos diante das lutas, diante dos problemas. Então, queridos, se nós estamos com problema na vida conjugal, se nós estamos com problema com criação de filhos, se estamos com problemas financeiros, se estamos enfrentando desemprego, se estamos enfrentando enfermidade, o desejo do Senhor é que dependamos dele, sim, e muitos problemas ele mesmo nos joga para dentro dele para experimentar a nossa fé, mas ele espera que nos posicionemos, ele espera que descruzemos os braços, ele deseja que avancemos na direção e na busca da solução. Sim, nós vamos orar, vamos
Vamos dobrar os nossos joelhos no chão? Claro, isso não pode faltar, mas nós não vamos ficar de braços cruzados, queridos. Nós precisamos nos mobilizar e nos posicionar diante das situações mais críticas da vida. Então, certamente o Senhor nos coloca diante de problemas que parecem insolúveis para experimentar nossa fé, para nos posicionarmos diante dos problemas. Problemas devem ser encarados. O que o Senhor não quer de homens e mulheres que temem a Ele é gente que foge dos problemas, que foge da luta. Certamente o Senhor quer que encaremos de frente os problemas que se apresentam. O Senhor não nos quer covardes, Ele quer que enfrentemos com sabedoria, com equilíbrio, com fé e crendo e dependendo de Deus, sim, mas de cabeça erguida e olhando para o problema e buscando no Senhor a solução e nos posicionando diante dos problemas. Para ter a chance de interferir com um milagre. O verso 6, se nós lermos o verso 6, vamos perceber essa verdade. Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Que coisa extraordinária! O Senhor nos coloca diante de problemas que parecem insolúveis para apresentar-se como aquele que é o único que tem na palma das mãos a solução. Ele já tinha em mente o que ia fazer, ele fez a pergunta, pondo Filipe à prova, pondo, creio, os seus discípulos à prova, para provar a fé, esperando uma postura deles diante do problema. Mas ele sabe que a solução não está nos seus discípulos. Ele sabe que a solução não está nos seus discípulos. Ele sabe que os seus discípulos não têm a solução para o problema. Porque ele já sabe o que vai fazer. Ele tem em mente o que vai fazer. Então, queridos, o Senhor vai fazer milagres, porque veja, a receita e a despesa aqui não batem. São 5 pães e 2 peixinhos. Isso é a receita, 5 pães e 2 peixinhos. E a despesa? 5.000 homens famintos, sem contar mulheres e crianças. Queridos, Ele nos coloca diante de situações que parecem insolúveis, porque sabe o que vai fazer. E Ele tem um milagre para realizar. Mas, queridos, em primeiro lugar, se nós vimos por que Deus nos coloca diante de problemas que parecem insolúveis, em segundo lugar, nós podemos pensar em solução. Qual a solução de Jesus para o problema? Note que os discípulos pensaram em soluções, não é? Um apresentou a questão do dinheiro. Poxa, 200 denários não compraria pão suficiente que desse um pedaço para cada um. Ele pensou na solução financeira, nos 200 denários. O outro viu lá 5 pães e 2 peixes, mas também enxergou que não era suficiente, tanto é que disse, o que é isso para tanta gente? Então, já que nenhum, Filipe e nem André tem a solução do problema, e nenhum dos outros discípulos certamente não tiveram a solução para aquele problema, qual é a solução de Jesus para o problema? Vamos ver os versículos de 10 a 12. Diz assim o texto: Disse Jesus, mandem o povo sentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Qual a solução de Jesus para o problema? Em primeiro lugar, organização e avaliação. É o que o versículo 10 nos traz como informação. Mandem o povo assentar-se. Mandou todo mundo se assentar, havia muita grama no lugar. Eram cerca de 5.000 homens.
E aí ele separa essas pessoas em grupos de 100 e de 50. Na verdade, essa informação está lá em Marcos capítulo 6. Aqui o Evangelho de João, ele omite essa informação. Mas lá em Marcos 6 diz que o Senhor manda que eles se assentem naquela grama toda que tinha ali, em grupos de 100 e em grupos de 50. Veja que na solução, o Senhor Jesus pensa organizadamente. Ele pensa na organização daquela situação, daquelas pessoas que estavam ali, e ele faz uma avaliação depois dos grupos organizados, certamente, para ver qual é a real necessidade. Porque o Senhor, queridos, ele tem um compromisso com as reais necessidades. Ele não tem um compromisso com todos os meus desejos, mas com as minhas reais necessidades, ele tem um compromisso. Então, nesse momento, Jesus está pensando na organização e avaliando a real necessidade a fim de suprir a necessidade. Sabe, nos momentos de crise, nós precisamos aprender com Jesus. Como nós podemos organizar, como nós podemos gerir uma crise. Certamente, queridos, se na gestão da sua casa, na administração das contas, a água, a energia elétrica, a comida, na gestão dos recursos financeiros, talvez o seu problema nem é desemprego, talvez você tenha emprego, mas constantemente em crise, sempre devendo, talvez esteja faltando organização e uma melhor avaliação das reais necessidades dentro da sua casa. Sem falar de pessoas que estão desempregadas, no momento que o desemprego bate a porta, é momento de sentar e trazer toda uma reorganização da sua casa, querido. É hora de reavaliar, é hora de pensar, é hora de organizar, reduzir gastos. A verdade é que a redução de gastos, independente de desemprego ou não, ela precisa acontecer, porque nós precisamos ser bons gestores dos recursos que o Senhor tem nos dado. Mas percebe que o texto nos mostra uma solução que Jesus apresenta para esse problema, e essa solução começa com uma avaliação e uma organização de tudo que está acontecendo. Por isso, ele manda que todo mundo se assente e em grupos de 100 e de 50. É necessário organização e reavaliação nos momentos de crise. Nós também aprendemos com Jesus que na solução de um problema, é hora de usar os recursos presentes. O versículo 11 nos traz o recurso que foi utilizado naquele momento. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre todos que estavam assentados. E fez o mesmo com os peixes. Não foram outros recursos que se apresentaram ali. O recurso que foi trazido por André, quando disse, tem um menino aqui, tem um rapaz aqui, com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Era o recurso que tinha. É o mesmo caso daquela viúva. A mulher perdeu o seu marido e ela tinha 2 filhos. E vinha o credor para levar os 2 filhos. E ela pelejou para lembrar o recurso que ela tinha, mas foi aquele recurso que ela tinha que Deus utilizou para fazer um milagre, que era a sua botija de azeite. E ainda disse para o profeta Eliseu, tua serva não tem nada em casa além de uma botija de azeite. Mas foi o recurso presente que foi utilizado. Mesma coisa aqui. Jesus de Nazaré usa o recurso que foi o recurso que tinha, o recurso presente. 5 pães e 2 peixes. É o que tem, pois o Senhor há de usar o que temos. Querido, às vezes nós reclamamos do recurso que temos, porque achamos pouco, achamos insuficiente, murmuramos e reclamamos do recurso que temos. Mas é esse recurso que temos que o Senhor deseja que utilizemos com organização e com avaliação das reais necessidades, para que esse recurso que está nas mãos seja bem administrado, e uma boa administração dos recursos poderá fazer milagres. Uma boa utilização dos recursos poderá fazer milagres. Então nós não podemos desprezar o recurso que temos, porque é esse que o Senhor tem nos dado, e se é esse que o Senhor tem nos dado, Ele há de fazer milagres através do recurso que temos.
E a verdade, queridos, é que muitos só estão desempregados porque não aceitam qualquer emprego. Tem gente que fica escolhendo muito e no momento que precisava ter a coragem de arregaçar as mangas e topar qualquer coisa, mas melhor fazer aquilo que você não gosta, mas fazer algo, do que ficar escolhendo muito e ficar pulando para fora. Sabe, queridos, a solução do problema vem com organização e avaliação. A solução do problema vem quando nos deparamos com a necessidade de usarmos os recursos presentes. O texto também nos mostra que a solução do problema vem quando acontece a gratidão. Gratidão a Deus pelo que se tem. O próprio versículo 11. Jesus toma os 5 pães e os 2 peixinhos nas mãos e o que ele faz? Ele agradece. Ele agradece o recurso que tem. A gente precisa deixar de ser murmurador e reclamador, querido, que é o que a gente muito faz. Ao invés de demonstrarmos ao Senhor gratidão pelo recurso que Ele tem dado, a gente faz é reclamar. A gente vive fazendo oração, dizendo, Senhor, eu preciso ganhar mais. Senhor, isso aqui está muito pouco. E Senhor, isso aqui está insuficiente. A gente deveria agradecer e dizer, Senhor, obrigado por esse recurso. É só uma botijazinha de azeite, mas obrigado por esse recurso. São só 5 pãezinhos de cevada e 2 peixes, mas obrigado por esse recurso. É o que eu tenho e eu agradeço ao Senhor por isso. E Jesus, na solução do problema, ele agradece pelo recurso que tem. Antes de distribuir os pães e os peixes, a primeira coisa que Jesus faz é agradecer. Ele agradece. É um recurso que o próprio discípulo André disse que era insuficiente. O que é isso para tanta gente? Ele mesmo pergunta. E Jesus pega esse mesmo recurso, parece tão insuficiente, e agradece a Deus por ele. Nós deveríamos fazer o mesmo. Nós deveríamos fazer a mesma coisa. Agradecer pelo recurso, ainda que ele pareça insuficiente. Dar graças a Deus e louvar ao Senhor. Inclusive, muita gente, fazendo um parêntese aqui, perde a oportunidade de usufruir da graça, porque é graça, é um privilégio. Quando eu e você contribuímos com dízimos e ofertas. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fala assim, mas o meu recurso é muito pouco. Só que esse recurso que para os seus olhos é pouco, é o que Deus tem te dado. E aí a gente vira e estamos dizendo para Deus o seguinte, o Senhor é incompetente para cuidar de mim. O Senhor não tem cuidado de mim como deveria, porque afinal de contas eu estou ganhando muito pouco e eu não estou dando dízimos e ofertas porque eu ganho pouco demais, porque se o Senhor me abençoasse com mais, aí eu daria. Querido, se você não tem a prática da generosidade, da doação e da contribuição com pouco, com muito você também não será. Nós precisamos aprender a ser fiéis no pouco. É no pouco que a gente aprende a ser fiel. Porque não é no muito, pode ter certeza. Um colega, um amigo meu uma vez disse isso. Ele trabalhava numa empresa e ele ganhava um salário, digamos, vamos jogar números aleatórios aqui, ele ganhava R$1.000 por mês. Ou seja, 10% do salário dele, que seria o dízimo dele, seria R$100. Um dia ele entrou numa outra empresa e o salário dele quadriplicou, ele passou a ganhar R$4.000 por mês. Sabe o que ele disse? Nossa, agora meu dízimo vai ser R$400, isso é muito dinheiro. Querido, quem não aprende a ser fiel no pouco, dificilmente vai ser fiel no muito. Então é uma oração tola dizer, Senhor, eu quero ganhar mais para eu poder dizimar. Você não vai dizimar assim, porque se você não é fiel no pouco, dificilmente você vai ser fiel no muito. Mas, queridos, aprendendo ainda a solução de problemas com Jesus, além de organização e avaliação, além de usar os recursos presentes, além da gratidão a Deus pelo recurso que se tem, Jesus ainda ensina a não desperdiçar. O versículo 12 nos mostra essa realidade. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Que nada seja desperdiçado. Eu queria contar aqui, lembrando de uma experiência pessoal.
Eu recebi certa vez uma pessoa em minha casa, essa pessoa se hospedou na minha casa durante um fim de semana. E havia um problema, porque a pessoa se hospedou na minha casa e ela no dia seguinte, no dia anterior, no dia que ela chegou, tínhamos preparado comida e tal, ela comeu naquele dia. Quando foi no outro dia, eu a chamei para uma refeição e assim que ela soube que a refeição daquele dia era comida do dia anterior, que foi requentada, ela ficou desconfortável, ela não quis comer. Ela preferiu ir para a rua para comer fora. E ela dizia, eu tenho horror à comida requentada. E sem ser grosseiro, eu disse para aquela pessoa, pois eu tenho horror a desperdício de comida. Irmãos, infelizmente, esse é um dado triste. Nós sabemos que anualmente, no Brasil, toneladas e toneladas de comida são desperdiçadas todos os anos, na verdade, todos os dias. Existe muito desperdício, na verdade, de muita coisa. Quando você é um comprador compulsivo, descontrolado, que compra mais do que precisa, compra mais do que deveria comprar, além de se meter em muitas dívidas, não é? Além da desorganização e a falta de avaliação e a falta de uma boa administração dos recursos, você se mete em dívidas e ainda desperdiça, porque às vezes a gente compra uma roupa, veste uma vez e nunca mais, porque coloca ela dentro do guarda-roupa, ela passa tempos ali sem ser usada. E nesse lapso temporal, às vezes a gente engorda uns quilos e tal, quando vai vestir aquilo de novo, nem serve mais. Então são alguns exemplos, como vestuário, como comida. Quanta comida a gente desperdiça? A gente não, lá na minha casa, graças a Deus, Jaqueline e eu, a gente não desperdiça nada não. Agora, quem sabe na sua casa o desperdício está sendo enorme. Perceba no texto, queridos, que a solução do problema passa também pelo não desperdício, é recolhida a sobra. É recolhida a sobra. Queridos, o supérfluo. Quanto gasto e quanto desperdício muitas vezes com o supérfluo. Irmãos, notem que nós estamos vivendo uma crise que poderá durar meses pela frente. Não é tempo de desperdícios. Não é tempo de desperdícios. Quem sabe essa crise chegou agora para ensinar a muitas de nossas famílias a melhor administrar os seus recursos. Quem sabe o Senhor está sendo didático em ensinar milhões de pessoas, milhares de famílias nesse país a melhor administrar os seus recursos, queridos. Nós precisamos aprender que a solução passa por boa avaliação e organização, um bom uso dos recursos presentes, gratidão no coração pelo que Deus tem dado e o não desperdício. Essa é a solução que acontece, esse é o ensino que o Senhor Jesus nos dá quando acontece a solução do problema que Ele mesmo traz. Sim, Deus nos coloca e permite que estejamos diante de problemas que parecem insolúveis, para experimentar nossa fé, para nos posicionarmos diante dos problemas, para mostrar, para Ele mesmo nos mostrar que é Deus de milagre, prodígios e maravilhas. Mas o Senhor traz solução e nos ensinando tudo isso também dentro da solução. A organização, a avaliação, o uso dos recursos presentes, o não desperdício e a gratidão que precisamos ter. Nesses tempos de crise, essa palavra, ou palavras como essa, é para te encorajar. Estamos dentro de um problema, mas precisamos encará-lo com firmeza e fé. Diante de problemas que estamos vivendo como esse, nós aprendemos no texto de hoje que quem nos coloca dentro de muitas vezes os problemas, e esse mesmo que estamos enfrentando agora é o Senhor, Ele é soberano, Ele já sabe o que vai fazer e o texto nos mostra isso. Ele mesmo já sabe o que vai fazer e nos mostra isso. Confiemos e tenhamos coragem
e encaremos o problema. Encaremos o problema de frente, queridos, com coragem, com fé, com equilíbrio, com sabedoria, mas com coragem na presença de Deus e crendo no Senhor e sabendo que Ele mesmo tem a solução. A solução virá dele. Isso tudo vai passar, queridos, e sairemos do outro lado mais fortes, mais confiantes. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Pai, te damos graças por tua palavra e rogamos a tua bênção sobre nossas famílias, sobre nossos lares. Rogamos, ó Pai, que o Senhor nos ensine através da tua palavra, para que encontremos no Senhor a direção da solução e que na direção da solução aprendamos tudo isso, lições tão preciosas. E entendendo e sabendo que o Senhor mesmo nos coloca diante de situações difíceis para provar nossa fé, para ver o nosso posicionamento e para o Senhor mesmo manifestar os teus milagres. Te adoramos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o rosto e te dê a paz. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Eterno Pai, a comunhão, as consolações e os dons do Espírito repousem sobre a vida desta igreja, a Igreja Presbiteriana Nova Vida, e sobre todo o povo de Deus, espalhado em todo o Brasil e em todo o mundo, desde agora e por todo sempre. Amém.